na sua vida. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior a Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho do que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Repito o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Curve sua cabeça, deixa eu só fazer uma oração a Deus. Vou ser bem breve mesmo aqui. Eu já senti a presença de Deus, já me emocionei, já dei glória, já dei aleluia. Os irmãos não sabem a tamanha alegria que eu tenho, que de fato ter a minha família na presença de Deus. Eu, minha esposa, meus filhos. Cadê os índios? Os índios, cadê eles? Estão ali atrás, o Arthur, baterista, o Pedro, guitarrista, né? Minha irmã, cunhada, é um rolo que tem irmã e cunhada, é irmã, porque eu fui adotada pelo pai dela quando eu fui tirado da rua. Então eu tornei irmão. E cunhada, porque meu irmão não é bobo nem nada, quando ia me visitar, chaveco. Aí virou irmã e virou cunhada, né? Então é a família que a gente tem, que Deus não tem bobo nem nada, né? Rogério lá, cheio das drogas, cheio da cachaça, vou visitar meu irmão. Aí viu a irmã jogando aí, só um moído. E conseguiu, né? Graças a Deus, está aí casado. Até hoje, com a glória de Deus. Nicolas, se tu parar de tocar olho por tudo, cai por linha. Não pare nisso, não pare não. Em nome de Jesus. Não pare não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que a gente já parou para ler essa mais conhecida como Galeria da Fé? Aonde, segundo aos Hebreus, teologicamente falando, pela palavra, pela narrativa, podemos sim afirmar que foi Paulo. Mas vamos falar uma carta escrita aos Hebreus, aonde o escritor aos Hebreus ele traz uma história mediante a fé, porque o escritor estava vivendo por fé, caminhando por fé. E se a gente for ler o resto do todo o capítulo aqui, você vai entender que o quanto é importante ter fé em nossas vidas. O próprio escritor aos Hebreus disse: olha, toda a terra e tudo que está nela foi criada pela fé, pelo aquilo que não é visível. Ninguém viu Deus criando a terra, ninguém viu Deus criando, falando haja, a não ser a Santa Trindade de Deus que estava lá, porque lá no Gênesis capítulo 1, ele fala, ele dá claramente que não só estava um só, como os unicistas pregam, façamos nós, o homem. Havia mais de um lá. E isso nos leva a crer que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo estavam lá formando o ser humano. Mas ninguém viu quando ele disse haja terra, ninguém viu quando ele disse haja luz. E aos Hebreus deixa isso bem claro,
pela fé, que foi um Deus Todo-Poderoso, que com uma palavra Ele formou céus e terra. Acreditamos também quando os Hebreus falam que Noé recebeu uma palavra por fé. Irmão, aqui os pastores e pregadores que estão aqui sabem que nunca havia chovido na terra. Não havia água, não havia história de chuva, e de repente ele recebe pela fé uma palavra que vai cair um dilúvio de 40 dias e 40 noites para ele construir uma arca. Não tinha direção nenhuma a não ser pela fé. Não havia uma escritura, não havia um desenho, não havia outras arcas construídas, mas pela fé ele ouviu a voz do Senhor, acreditou, como aos Hebreus falou, mesmo sem ver, ele acreditou e continuou fazendo a arca. E qual é o resultado dessa arca? Eu fico imaginando, e eu chego aqui, já estou chegando no versículo 6 para a gente encerrar. Eu fico imaginando que pela fé, quando Noé recebe aquela palavra, quando Noé começa a cortar a madeira junto à sua família, e a sua família mais ainda, ninguém chamou, a sua família não chamou ele de louco, junto com ele começou a construir a arca. E eu fico imaginando, talvez você pode entrar na Bíblia, eu gosto da Bíblia, entrando para um filme dentro da minha mente, e eu posso imaginar quando Noé estava lá juntando os animais e fazendo tudo aquilo e tal, e daqui a pouco começa o céu se fechar. Hoje mesmo, outro dia eu fui buscar a Elisa na escola e o céu estava bonito. Quando eu chego no meio do caminho, o céu se fechou. Mas eu tinha para onde correr. Eu ia me molhar um pouco, mas eu ia chegar em casa um pouco molhado, mas eu ia chegar, mas eu imagino aquele dia, porque a Bíblia diz que enquanto Noé construía a arca pela fé, o povo casava, se dava no casado, bebia e estava tudo certo. Pensava que não ia acontecer nada, porque ninguém teve fé quando Noé anunciou que ia acontecer. Porque ninguém conseguia enxergar a chuva, ninguém conseguia enxergar o Deus que tinha dado a ordem pela fé a Noé. Mas agora o céu se fecha e começa a raio e trovões. Eu fico imaginando, quando dá aquele, aí todo mundo, a arca já fechada, por dentro e por fora, Deus sabia, porque geralmente é assim, dessa maneira, nós só acreditamos naquilo que vemos. A Bíblia diz que ninguém acreditava, porque ninguém tinha visto. Lembra lá na frente, quando Judas ficou desviado, pelo menos por uns 8 dias, pastor, ficou, porque ele não acreditou não, mas depois Jesus disse, olha aqui minhas mãos. Ele não acreditou por fé, ele acreditou quando viu, mas o dilúvio veio e começou aquele rebuliço. Eu fico imaginando e relatando na minha mente a agonia daquela pessoa, porque eu não acreditei, porque a fé é o fim e fundamento das coisas que a gente não consegue pegar, a gente não consegue ver, a gente não consegue apalpar, mas é uma palavra tão pequenininha que move qualquer história, que move qualquer situação da nossa vida. Noé acreditou por fé, salvou ele, a sua família e ainda cumpriu o mandamento de ordem de Deus. Pela fé, Abraão pega a sua família e vai a uma terra aonde Deus não dá um GPS para ele, não dá uma direção para ele. Ele sai da sua estrutura familiar, que não era pequena, não era uma família de estrutura ruim, era meio perturbada, mas a família era boa, tinha que comer, e Deus diz para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, abandona tudo isso aí que eu vou fazer algo contigo. Ao escritor aos Hebreus diz no versículo 6, eu já parto para o final, sem fé é impossível agradar a Deus. Peraí, será que você já parou para pensar na parte A desse versículo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou dizer de novo, sem fé é impossível agradar a Deus, porque pela fé nós se chegamos ao Senhor.
Pela fé, nós acreditamos que independente da batalha que estamos passando, nós começamos a enxergar. A fé leva você a algo tão longe que o ser humano nem a maior tecnologia do mundo consegue te levar aonde a fé te leva. A fé te leva tão longe, porque agora talvez você esteja passando por uma luta na sua vida, uma dificuldade, mas pela fé você vai enxergar que lá na frente isso vai acontecer. Lá na frente você vai dizer: não, tudo isso aqui vai passar. Os antigos falavam isso lá atrás, eles acreditavam no que eles não viam, mas tinha certeza que iria acontecer. Eles não andavam distraídos, ele acreditava: vamos, que o Senhor está conosco, vamos caminhar, que Deus vai dar a resposta, vamos andar. Enquanto por muitas das vezes até duvidávamos. Lembra no capítulo 14 de Êxodo, quando o povo chega diante do Mar Vermelho, o povo estava sendo conduzido pelo que o povo via, enquanto estava tudo acontecendo, estava tudo bom, mas quando se depara o Mar Vermelho, automaticamente aquela falsa fé vai embora, a falsa fé vai embora. Quando o problema chega e você diz assim: não, eu acho que Deus não está comigo, porque se Deus estivesse comigo, isso não acontecia. Em nome de Jesus Cristo, pode ter um Mar Vermelho diante de você, mas se você tiver fé, uma hora ou outra Deus vai abrir, você vai passar por cima, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Falei para o seu irmão: a dificuldade abala a nossa fé. Não, fala com autoridade: a dificuldade abala a nossa fé. Abala. Claro que abala. A dificuldade abala a nossa fé. Mas da mesma forma que ela abala a nossa fé, ela vai alimentando. Porque quando nós estamos sucumbindo, o Senhor vai dizendo: eu seguro em tuas mãos. E a fé nos leva aonde ninguém vai. Lembra de Pedro? Vem até a mim. Ai, todo mundo, vem até a mim. Pedro, mesmo tropieando, ele vai e ele ainda começa a andar por cima das águas, ele afunda. Mas só a atitude de fé dele, a Bíblia diz que ele não sucumbiu, porque Deus estendeu as mãos e levantou ele. E a Bíblia diz que ele olhou para o vento que viu o contrário. Há algumas barreiras da nossa vida que vão nos distrair daquilo que o Senhor colocou diante de nós. Alguns percalços da vida, algumas perturbações, algumas situações vão nos tirar do foco que o Senhor nos colocou. Mas em nome de Jesus Cristo, os nossos antepassados viveram pela fé, venceram pela fé, caminharam pela fé, foram curados pela fé, prosperaram pela fé, avançaram pela fé, subtraíram pela fé. Então, em nome de Jesus Cristo, a igreja do século presente, ela não pode desacreditar. Nós temos que marchar por fé, nós temos que andar pela fé, porque o nome do Senhor vai ser glorificado e as bênçãos do Senhor virão sobre as nossas vidas. Fique de pé, por gentileza. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aprenda isso. Acredite no futuro por fé. Não acredite no futuro político. Não acredite no futuro de narrativas. Não acredite no futuro baseado em simbologias. Não, acredite no futuro do que Deus vai te levar além do que você imagina. Acredite no futuro que talvez você esteja na batalha hoje, mas amanhã você vai ser um vencedor. A Bíblia nos mostra isso de Gênesis a Apocalipse, que quem creu prosperou, quem creu avançou, quem creu foi liberto, quem teve fé foi abençoado pelo Senhor. E a igreja de Jesus continua a mesma. No Senhor não mudou,